Hoje nós vamos começar a nossa segunda webconferência do nosso grupo de pesquisa, o GPCF, com o tema da importância das práticas da educação ambiental na preservação da Amazônia. Desde já nós agradecemos a participação de todos, como vocês sabem, a segunda webconferência, nós estamos nos adaptando. Nós também teremos um momento que todo mundo pediu, que é uma característica do grupo, que vai ser um momento de 30 minutos após a apresentação dos palestrantes, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa trocar esse conhecimento, para que a gente possa se conhecer e assim contribuir com a aprendizagem do outro, né? Nós também teremos um momento de perguntas. Vocês, enquanto a palestra estiver acontecendo, já podem ir escrevendo lá no chat as suas perguntas. Depois eu vou estar lendo e os palestrantes vão estar interagindo com vocês. Desculpa, que falha. Eu sou Márcia Pereira, sou uma das colaboradoras do grupo deste ano, com a Sâmia Daniele, com a Eliane Veiga, e hoje eu vou estar fazendo a mediação, tá bom? Eu também agora gostaria de apresentar para vocês as nossas palestrantes, que é a professora Fabrícia Souza, mestranda e professora da CEMED, a professora Sâmia Daniele Florencio, que é mestranda e professora da CEMED, e a professora Priscila Morim, professora mestre, Priscila Morim, professora da Uninorte e doutoranda em biotecnologia pela Universidade Federal. Nesse momento, então, eu vou aproveitar para a gente passar por uma coisa muito legal, que é a professora Eliane, ela tem a experiência de trabalhar com a questão de contação de história, e vocês sabem que a gente tem buscado isso, tem trabalhado nesse momento de pandemia, como é que a gente tem trabalhado com nossos alunos. Então, ela me enviou um vídeo, no qual ela vai apresentar mais uma forma de se conectar com os nossos alunos nessa época de pandemia. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Eliane e vou apresentar hoje para vocês uma história. Nós vamos trabalhar com o cenário móvel e hoje nós vamos contar a lenda do Guaraná. Era uma vez um casal de índiozinhos que desejava muito, mas muito mesmo, ter filhos. E assim pediram ao Deus Tupã. Deus Tupã realizou o sonho do casal. E eles tiveram um lindo índiozinho que era querido e amado por todos da tribo. Mas Jurupari, o deus da escuridão, era muito invejoso e tinha muita inveja do índiozinho. E resolveu então matá-lo e se transformou numa cobra. Os pais do índiozinho foram para a plantação de mandioca fazer os seus afazeres e deixou o índiozinho sozinho a brincar. Foi nesse momento que Jurupari se aproximou do menino e picou. E o índiozinho acabou morrendo. Deus Tupã mandou trovões para avisar os pais do menino que ele estava sendo ameaçado. Estava correndo perigo, mas mesmo assim não deu tempo de salvar o índiozinho. Os pais do índiozinho ficaram muito, mas muito tristes. Deus Tupã mandou plantar os olhos da criança, que dela ia nascer uma imensa planta que iria ser dada para as pessoas comerem, para lhes dar energia. E aonde os olhos do menino foi plantado, nasceu o Guaraná. E assim é a lenda do Guaraná. Obrigada. Nós vamos dar início à nossa primeira palestra, que é com a professora Fabrícia. E aí hoje eu passo a palavra à professora Fabrícia, tá?
Caiu, estou te vendo aqui, quero mandar um abraço para você. Saudade. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Sim. Sim. Dentro da temática, eram 3 temas que serão abordados, né? Sensibilização ambiental, déficit de natureza e o pertencimento, que a Priscila vai falar daqui a pouco. Então, eu vou falar um pouquinho sobre práticas de sensibilização ambiental, que é sensibilização ambiental na educação básica e sua importância para a preservação da fauna amazônica. Então, acredito que é um tema extremamente relevante e hoje, né, que é um dia tão importante que a gente está comemorando aí a Semana Ambiental, nada melhor do que falar sobre essas práticas que, de alguma forma, elas ajudam aí na preservação da fauna e da flora amazônica. Nesse caso aqui da minha pesquisa, foi voltado para a fauna amazônica. Então, o que vocês vão ver hoje são algumas práticas que eu fiz na minha coleta de dados, né, com crianças pequenas da educação infantil de segundo período, com 3 turminhas. Primeiramente, trouxe aqui para vocês o conceito, né? O que é sensibilização ambiental? Sensibilizar é o ato ou efeito de sensibilizar-se, de tornar-se sensível ou fazer com que fique sensível e emocionar-se com algo ou alguém. Essa é a definição que nós podemos encontrar no dicionário Aurélio. E aqui também eu trouxe uma seção de Moura, que ela, além desse conceito, né, ela fala que a sensibilização ela pode ser entendida enquanto um processo educativo de tornar sensível, que é possibilitando uma vivência que pode construir conhecimento não só pela racionalidade, mas também a partir de sensações, intuição e sentimento. Então, a sensibilização ela está muito relacionada à afetividade e às atitudes, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a sensibilização ambiental, ela pode ser definida como um processo que envolve aspectos emocionais e afetivos oriundos da sensibilidade humana, que são coisas que já nascem com a gente e que com o tempo ela é aflorada, né, ela é trabalhada, pode ser, em algumas pessoas pode ser maior essa afetividade, em outros nem tanto. Então, vai aí do trabalho que é feito com as pessoas. Bem como mudanças de hábitos, valores, comportamentos e atitudes em relação ao meio ambiente que são vindos do processo educativo. Eu acho que alguém está com o áudio ligado aí, se puder desativar, seria bom, porque eu estou ouvindo meu eco de volta. Então, essa é a definição que é dada por Moura, que foi uma dissertação que eu usei para fundamentar no meu trabalho essa parte da sensibilização. Como podemos trabalhar na educação básica? Então, a minha pesquisa ela foi voltada diretamente para a educação infantil, né? Então, os documentos que nortearam ela são a base de LDB, BNCC, DSNEI. Aqui eu coloquei o RCA, que é o Referencial Curricular Amazonense, que é uma versão mais nova do que eu usei, né? Que eu usei era a proposta curricular e agora tem o RCA, que é mais novo. Então, esses 4 documentos, eles falam sobre a importância da criança, ao longo da sua formação, ter contato com o meio ambiente, né? Então, é através desse contato que ela vai despertar a sua sensibilidade. Então, na educação infantil, principalmente, os professores eles podem trabalhar essa questão através das 12 experiências, né, que são propostas ali pelas diretrizes e pelos aqueles campos de experiência da BNCC. Então, ele pode ir trabalhando lá na educação infantil dentro desses documentos, né, porque todos eles trazem um pouquinho sobre a questão ambiental, como deve ser trabalhada, como deve ser desenvolvida, a importância dela na formação da criança, como é que a partir dela vai ser gerado atitudes, valores pró-ambientais. Então, é muito importante porque a partir desses documentos você vai estar agregando conhecimento também à formação da criança, né? E não só estar sensibilizando ela sobre algo ou algum problema ambiental.
E aqui são algumas práticas de sensibilização que eu realizei na escola. Então, aqui primeiro tem uma roda de conversa que vocês podem observar na imagem, que foi quando eu apresentei pela primeira vez para eles o peixe-boi da Amazônia, que era uma pelúcia. Então, foi um momento muito legal, porque foi aí que a gente coletou a percepção, né? O que, que elas achavam, o que, que era esse animal. Muitos, como não conheciam, associaram que era uma foca, um leão marinho, porque apesar do peixe-boi ser um animal aqui da nossa região amazônica, muitas dessas crianças não conheciam, então foi a primeira vez que elas tiveram contato. E depois de perguntarem o que, que era, o que, que elas achavam que era, só depois a gente falou que era um peixe-boi, que era um animal da nossa região, que era muito parecido com os animais que eles descreveram, né? Que era foco, leão marinho, mas que não era. E explicamos também todas as ameaças, né, que esse animal ele sofreu ao longo dos anos, em uma linguagem que as crianças pudessem entender, usando metodologias que já estavam presentes dentro da educação infantil, né, como roda de conversa, contação de história, atividades com massinhas. E a partir dessas atividades a gente iniciou o processo de sensibilização. E aqui na outra imagem, nós estávamos apresentando para as crianças os alimentos que o peixe-boi ele comia no cativeiro e na natureza. Então, aqui tem a criança dando uma cenoura para ele como representação de um alimento que ele come quando está em cativeiro. E não dá de aparecer aqui, mas nós tínhamos umas folhinhas de mureru que a gente explicou lá o que, que era que eles comiam na natureza, porque na natureza eles não iam ter esses tipos de alimentos que eram dados pelo ser humano. Aqui são as práticas que foram feitas usando os quelônios, né, a tartaruga da Amazônia, especificamente, que nós levamos para a sala o casco de uma tartaruga da Amazônia, seus ovos, sabonetes que eram feitos com a banha, casco de filhotes. Então, tudo isso foi objetivando explicar sobre o animal, né, sobre a biologia, para depois inserir o processo de sensibilização, porque para a criança se sensibilizar, é preciso que ela tenha conhecimento do que ela está trabalhando ali, do que ela está vendo, porque se ela não conhecer, dificilmente ela será sensibilizada, será despertado o sentimento de pertença, que a Priscila vai falar depois, tá? E aqui na imagem abaixo, nós vemos uma garotinha que está com a fitinha amarela no cabelo, e ela está abraçando o casco da tartaruga em representação a uma afetividade, né, de proteção. Ela fez esse ato logo após nós falarmos sobre a caça predatória do animal, então ela pegou, abraçou e falou que queria proteger esse animal e que se dependesse dela, nem o ser humano iria fazer mal. Então, ali já tinha um indício de que a criança estava sendo sensibilizada. E aqui nós temos uma roda de conversa também, né, no centro da sala. Nesse dia nós apresentamos a tartaruga para todas as turmas do CEMEI, foi feito um rodízio para que todas as crianças do CEMEI pudessem conhecer, onde foi falado sobre a biologia, sobre a ameaça de extinção, consumo da culinária amazônica e várias outras coisas. E aqui foi uma das atividades que a gente fez usando a massinha de modelar, em que elas produziram tartarugas e filhotes de peixe-boi. E essas aqui são as práticas que foram realizadas lá no INPA, no Parque Aquático Robin Berg, que foi quando elas puderam conhecer o peixe-boi pessoalmente, né, já que elas não conheciam, só conheciam ali da prática da sala onde foi apresentado. E quando elas chegaram lá no INPA, que elas viram o animal pessoalmente, houve assim, uma explosão de sentimentos mesmo, né? Houve alegria, houve medo, houve curiosidade. Então, todos esses aspectos, eles estão relacionados com o despertar da sensibilização. E uma das fotos, assim, mais significativas do projeto é esse momento que a criança está amamentando o peixe-boi e, ao mesmo tempo, ela está tocando na cabecinha dele. Então, aí foi uma quebra de paradigma esse momento, né? Porque
Até então, ninguém podia tocar no animal, que é justamente que ele não desenvolvesse vínculo com as pessoas, achando que o ser humano é bom, e aí ele iria achar que todos os seres humanos são bons e iria se aproximar. Mas a diretora do parque aquático, ela concordou que esse tipo de prática, né, da aproximação da criança com o animal seria importante para despertar a sensibilização neles, porque a partir desse momento eles tiveram algo concreto, né, sentiram a textura do animal, como que ele é, como que ele mama. Então era curiosidade que eles tinham lá na sala e que eles descobriram lá na prática quando a gente levou eles para o INPA. Aí aqui ao centro tem duas crianças com abraçadas, né, com um dos peixe-boi que a gente usou lá na explicação do parque, e aqui tem a outra garotinha fazendo também a alimentação do peixe-boi. E essas são algumas das expressões que captamos, né, no primeiro tanque que eles visitaram, que foi aquele momento de impacto, quando eles viram ali o animal comendo, se alimentando, e essa criança, ela foi bem expressiva, né, na fala dela. Ela falou, meu Deus, um peixe-boi! Ela ficou muito maravilhada, então a gente ficou, assim, agradecida que ali elas estavam se descobrindo, né, e descobrindo esse processo todo que é da sensibilização. E mais aqui, vocês podem ver, ó, as crianças, elas estão abraçadas, né, fazendo um abraço à árvore, que é uma prática muito comum que a gente aprende com o professor Teran, e que é importante para elas despertarem a sensibilização, se sentirem pertencidas à natureza e entender que tudo isso é nosso, né, que faz parte da gente, que nós devemos cuidar. Aqui, junto com ela, está a professora Lívia Amanda, que participou do projeto também, junto com as turmas, que uma das turmas era a turma dela. E essa aqui foi a atividade que foi realizada no SECA, no mês de novembro, que era quando o Lago Amazônico estava mais seco, então as crianças elas puderam ir bem na borda mesmo, avistar as tartarugas. E nesse momento nós trabalhamos com elas conceito de hábitats, poluição de rios. Inclusive uma criança ela avistou dentro do lago um copo plástico e ela chamou nossa atenção, né, já com um pequeno discurso formado de que aquele copo não podia estar ali porque poderia matar as tartarugas, a tartaruga poderia comer e iria ficar na garganta dela. Então, ela já estava desenvolvendo esse processo de que nós não devemos jogar lixo no meio ambiente. E aqui tem uma foto bem expressiva que eu vou destacar para vocês, que é quando a professora Lindalva, ela mostrou para as crianças como era o ovo do tracajá por dentro. Então, ela quebrou o ovo e mostrou o que tinha dentro. E aqui nas expressões vocês podem ver ó, que as crianças elas ficaram bem curiosas em relação ao que tinha dentro do ovo. E aqui elas estavam alimentando jabuti, né? Então, todos esses tipos de prática, eles contribuem para despertar a sensibilização na criança, porque elas vão estar tocando, elas vão estar abraçando, cheirando. Então, tudo isso colabora no processo formativo dela, né? Segundo os autores que nós usamos para trabalhar a sensibilização, que foi Moura, Valon. Então, todos eles falam da importância desse contato da criança diretamente com a natureza ou com os animais. Aqui nós temos a criança ó, segurando um filhote de tartaruga da Amazônia, e aqui nós estávamos mostrando para eles como elas cavavam seus ovos e retiravam depois como os filhotes saíam, né, desse ninho. Então, foi um momento muito engraçado também, de muita curiosidade neles. E aqui eu trago minhas referências que foram usadas nos slides, né? No trabalho tem muito mais, que foram muitos autores. E eu vou passar a fala agora para a Sâmia, que ela vai explicar o que é o déficit de natureza. E se vocês tiverem alguma dúvida ao longo das apresentações, vocês podem escrever aí no chat, que eu vou verificar. Ou então, quando a Márcia abrir para as perguntas e vocês quiserem fazer algum questionamento, alguma pergunta,
eu vou estar aqui à disposição para responder.